Bom, vamos iniciar a aula de psicologia e dependência química e hoje vamos conversar um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental e a dependência química. Veja que estamos tratando neste momento sobre as possíveis propostas de intervenção e apresenta a terapia cognitiva comportamental como uma possível abordagem, mas o tratamento da dependência química, quando há o processo psicoterapêutico ou quando a intervenção psicológica for utilizada, a sua teoria, a sua abordagem pode ser outra, não necessariamente a terapia cognitivo-comportamental. Mas hoje eu gostaria de compartilhar alguns conceitos, alguns pontos principais importantes sobre a TCC e a dependência química. A terapia cognitivo-comportamental ela é indicada para muitas patologias. Vários estudos demonstram sua eficácia e muitos são oriundos do tratamento para a dependência química. Em 1993, Aaron Beck e seus colaboradores publicaram um livro específico sobre a terapia cognitiva e o abuso de substâncias. Ela pode ser utilizada como um processo individual, em grupo, intervenções com familiares, também no próprio ambiente de tratamento, como em hospitais, comunidades terapêuticas ou dentro das clínicas de recuperação. É importante também você levar em consideração que ela está dentro da proposta terapêutica, de modo que ela pode ser associada a outros métodos terapêuticos, bem como um tratamento farmacológico, sem deixar de considerar as outras possíveis comorbidades. O modelo cognitivo da dependência química está aqui apresentado a partir de uma situação que serve como estímulo. Crenças centrais sobre o uso de drogas são ativadas, que suscitam o pensamento automático, acaba por acionar a fissura ou craving. Isso faz com que crenças permissivas com relação ao uso sejam disparadas e posteriormente um plano de ação e a recaída ou o uso continuado. Esse é o modelo cognitivo da dependência química. Nós vamos falar sobre as fases e isso vai ficar bem mais claro. A formulação cognitiva ela é abrangente, deve ser. Você vai integrar e sintetizar todos os dados do cliente que te permitam e que possibilitem que você levante hipóteses sobre a origem das crenças disfuncionais, dos principais sintomas, e isso vai te auxiliar no planejamento do tratamento. As intervenções. O que a TCC procura é modificar a interpretação do indivíduo sobre situações e estímulos. Modificar a interpretação. Veja, nos focos da TCC é a mudança de pensamentos disfuncionais e, consequentemente, a mudança de crenças nucleares e a reestruturação cognitiva. Com a dependência química, esse cerne, essa base da TCC, ela se mantém. E o objetivo é modificar a interpretação do indivíduo sobre situações e estímulos, treiná-lo, desafiar seus pensamentos automáticos, elaborar pensamentos e crenças alternativas no manejo de suas fissuras, no desafio de crenças permissivas, de modo que a gente possa auxiliá-lo no desenvolvimento de um repertório comportamental
um estilo de vida sem drogas e para que ele possa fazer suas escolhas e tomar decisões que mudem ou que modifiquem o funcionamento desse processo aditivo. Vamos considerar para isso 7 fases do modelo cognitivo para que façamos o exame adequado das intervenções voltadas para cada uma delas. Primeira fase: os estímulos de alto risco. Veja, para cada uma dessas 7 fases que nós vamos compartilhar, é importante que você, terapeuta, psicólogo, esteja atento para que a sua proposta terapêutica possa focar em cada uma dessas fases, de acordo com a formulação cognitiva que você fez e está fazendo do cliente. É importante que a sua proposta terapêutica contemple técnicas, atividades, intervenções que possam cuidar, abordar essa primeira fase, que são os estímulos de alto risco, sendo os externos pessoas, lugares, objetos relacionados com o uso da droga, qualquer tipo de estímulo externo que possa suscitar fissura e colocar a pessoa num risco iminente de recaída. Estímulos internos são os estados psicológicos de desconforto, como a depressão, ansiedade, irritação, frustração ou até mesmo emoções positivas, como euforia, experiências sexuais que tenham sido alterados ou produzidos pelo uso de drogas e que estimulem crenças antecipatórias ou crenças de alívio. Esses estímulos, ainda falando da fase 1, são chamados de situações de alto risco. A identificação dessas situações é, sem dúvida, indispensável no processo da TCC. Pode ser feito no trabalho clínico, com um estudo detalhado das recaídas anteriores, dos momentos em que se apresentou fissura nas fases de abstinência, um estudo do dia a dia do cliente, de suas atividades, do que ele faz do momento em que acorda até o momento em que vai dormir. Um outro recurso que pode ser utilizado é o uso de inventários e questionários e também técnicas de dramatização, roleplay ali com o cliente, para que a gente faça ali, por exemplo, a dramatização de como é um dia típico, quais são as suas atividades principais, seus momentos de lazer, de descanso, o que ele faz, não faz, gosta de fazer, para que assim a gente possa auxiliá-lo na monitoração ou no monitoramento de estímulos de alto risco, de situações que se configurem como sendo de alto risco. Fase 2, nós vamos considerar as crenças ativadas sobre o uso de drogas. Essas crenças também são chamadas de crenças aditivas e são descritas em 3 categorias. A primeira são crenças antecipatórias, que são crenças que estão ligadas à expectativa de que o uso da droga produzirá recompensa, gratificação ou algum tipo de prazer. As crenças de alívio são crenças relacionadas a uma expectativa de que o uso da droga aliviará ou afastará algum desconforto ou sofrimento.
e as crenças permissivas ou facilitadoras, que consideram o uso da droga como aceitável, apesar das consequências. Beck ele preconiza que as crenças aditivas giram em torno da busca do prazer, da solução de problemas ou do alívio de desconforto, e variam de pessoa para pessoa. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A droga é necessária para manter o equilíbrio emocional, o psicológico, a droga melhorará o funcionamento social e intelectual, a droga terá um efeito calmante, a droga fornecerá força e poder. Sem uso da droga, a fissura continuará cada vez mais forte até eu não aguentar mais. Atenção! Todos os frustrados esforços anteriores de abandonar o uso de drogas, eles reforçam as crenças aditivas e desenvolvem a crença de que é inútil tentar controlar a adicção. E aí, para a gente auxiliar nosso cliente na mudança dessas crenças, é necessário, primeiro, identificar quais são as crenças, avaliar sua real importância na vida do paciente. No segundo momento, familiarizar o paciente com o modelo cognitivo de recaída, do que são essas crenças, como elas influenciam suas emoções e seus comportamentos. Num terceiro momento, examinar e testar essas crenças aditivas, questionando, dialogando ali com a crença, com essa crença. Num quarto momento, desenvolver crenças funcionais ou as chamadas crenças de controle. E num quinto momento, testar e praticar essas crenças de controle. Fase 3. Bom, na fase 3, o psicólogo ele vai se voltar ou voltar suas intervenções para os pensamentos automáticos. No tratamento da dependência química, o foco são os pensamentos automáticos que precedem, que suscitam a vontade de usar drogas, e estão muito relacionados à fissura, ao craving. E os pacientes devem ser treinados na identificação desses pensamentos automáticos. Imediatamente após o surgimento da fissura, iniciar a investigação, procurando identificar o pensamento automático, questioná-lo, verificar sua validade e treinar o paciente para a modificação desse pensamento. Nós podemos usar algumas técnicas, que é a identificação, a avaliação e o questionamento do pensamento automático, o registro de pensamentos automáticos e a seta descendente. Ô, Cristiane, bom dia. Nós estamos aqui, estou falando hoje da terapia cognitivo-comportamental e o tratamento da dependência química. E assim que eu concluir, nós batemos um papo, tá bom? Ok, professor. Se você tiver alguma dúvida, você me interrompa, por favor. Ok, obrigada. Na fase 4, a gente está falando de 7 fases que precisam ser observadas no tratamento da dependência química com a terapia cognitiva comportamental. Na fase 4, o terapeuta ele vai focar os seus esforços e as suas intervenções na fissura. E vamos lembrar que a fissura é um desejo muito intenso, subjetivo de usar a droga. E junto a esse desejo, existem sensações fisiológicas que acontecem
e que são identificadas, que são relatadas como sendo fissura, como sendo essa vontade muito forte. É importante que o paciente aprenda como lidar com suas fissuras, sendo essa uma das metas mais importantes no tratamento da dependência química. A fissura pode ser provocada inadvertidamente, mesmo por atividade que tenha objetivo terapêutico, ou seja, pode ser que ao falar sobre um dia típico do paciente, sobre suas atividades ou sobre recaídas anteriores, a fissura seja provocada. E o desejo de usar drogas se faça presentes. É importante que o terapeuta esteja atento a isso para o manejo terapêutico ali no momento. Ela também pode ser provocada de forma intencional para que seja treinado habilidades através de atividades de modos funcionais, de comportamentos mais assertivos para se lidar com a fissura. É importante você ficar atento para que as últimas atividades do dia ou da sessão não sejam acionadoras da fissura, mas sim atividades de relaxamento ou técnicas de distração. A fissura é vista como passageira e a proposta é que essa sensação seja vivenciada como uma onda que cresce, tem seu pico e decresce. A PCC no manejo da fissura. Bom, primeiro a necessidade da psicoeducação, de se aumentar o conhecimento do paciente sobre fissuras, quando e por que ocorrem, quanto tempo podem durar, quais são os seus sintomas, como que elas podem ser desencadeadas, o que ele pode fazer nesse momento de fissura. Num segundo momento, identificar e corrigir as crenças disfuncionais sobre a fissura. Crenças do tipo, não vou conseguir resistir. Isso é uma crença disfuncional que pode aumentar o risco do uso de drogas. Identificar e reforçar as técnicas que o paciente utiliza espontaneamente e com êxito para o manejo das fissuras. Treinar o paciente em técnicas cognitivas e comportamentais para o enfrentamento das fissuras. O trabalho com as crenças disfuncionais na fissura, como nós falamos aqui. As técnicas mais indicadas são a distração, cartões de enfrentamento, assertividade, técnicas de visualização, relaxamento e dramatização. Fase 5. Na fase 5, as crenças permissivas ativadas. É o momento em que o terapeuta, dentro de sua proposta, ele vai focar ou vai desenvolver técnicas e atividades que estão relacionadas às crenças permissivas ativadas. Quando os pacientes não estão experimentando a fissura, geralmente são capazes de reconhecer as consequências prejudiciais do uso da droga e a necessidade de evitá-la. Com a fissura, essas crenças são ativadas e pode ser que não haja razões fortes o suficiente para não usar, ou de que há razões que justificam o uso, apesar das consequências. São as crenças permissivas. Então, o nosso paciente ele precisa ser treinado a monitorar o surgimento de suas crenças permissivas, questionando, testando e modificando. As dramatizações, roleplay, eles podem ser técnicas bastante eficientes na identificação, no questionamento, na testagem e na modificação dessas crenças. Os cartões de enfrentamento também são técnicas
sugeridas nesta fase. A fase 6, plano de ação e a implementação. Nesta fase, o terapeuta, junto com o seu cliente, vai incluir um planejamento e a execução de passos e providências necessários para o uso da substância, como conseguir dinheiro, como adquirir a droga, etc. Bom, aqui a gente vai fazer um estudo de fissuras anteriores, de momentos em que ele esteve com muita vontade, que ele se sentiu sem controle, de recaídas anteriores, e a utilização, e vamos utilizar aí de dramatizações que permitam identificar, junto com o paciente, quais foram os caminhos, quais foram as características, quais foram os locais, o que ele normalmente está fazendo, com quais pessoas normalmente ele está, quais são os passos que ele costuma percorrer nos momentos em que ocorre a fissura e possíveis recaídas. Isso é feito na fase 6. Planos de ação alternativos na fase 6, que nós podemos utilizar, é identificar os planos de ação e os métodos padronizados que utilizem suas recaídas, elaborar planos de ação e comportamentos alternativos, afastar fatores que facilitem a recaída, propor um reagendamento das atividades do paciente, a reorganização do seu estilo de vida através de uma planilha de atividades, afastando elementos e tornando menos provável uma recaída. A fase 7 é a fase em que houve o reinício do uso da substância. Houve a recaída e o uso agora é continuado. E isso, além de reativar os mecanismos bioquímicos da dependência, costuma também desencadear algumas condições psicológicas importantes que precisam de intervenção, como sentimentos de culpa, de fraqueza, autorrecriminação. Inúmeras crenças aditivas são reativadas nesse momento e que levam ao surgimento de pensamentos automáticos e à perpetuação do processo de adição. Muitas vezes o tratamento do dependente químico ele tem início nesta fase, que é a fase da recaída e do uso continuado. Mas eu quero lembrar que o reinício do uso da droga pode e deve ser encarado como um lapso, como um escorregão, e que deve ser contemplado dentro da proposta terapêutica para a dependência química, não como algo que não tem mais jeito, como uma abordagem do tipo de senso comum, de um modelo moral, de um modelo preconceituoso, estigmatizado. Nesta fase 7, que trata do uso continuado, é importante a gente avaliar, verificar e diagnosticar a motivação do paciente. Lembrando dos estágios de motivação para a mudança do Prochaska e de Clemente, puxa, ele está lá na fase da pré-contemplação, nem pensa em interromper o uso, não vê como um problema. Ele está na fase da contemplação, está ambivalente, quer, mas não quer, contempla como sendo um problema, mas afirma que não consegue mudar. Ele está na fase da preparação, já está elaborando estratégias de mudança, ou ele está na fase da ação, está engajado em ações específicas para chegar à mudança. Ou, por fim, ele já está na fase da manutenção, está decidido a manter um novo repertório comportamental. É importante que o terapeuta verifique em qual estágio de motivação para a mudança o cliente se encontra, para que a proposta terapêutica seja adequada, direcionada e eficiente. Aqui a gente tem uma ilustração do modelo transteórico, os estágios de motivação para a mudança: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção
e, às vezes, pode ocorrer a recaída. Bom, diante da recaída, ainda dentro da fase 7, que é do uso continuado, visando preparar o paciente para enfrentar esta fase, nós podemos utilizar dramatizações de lapsos anteriores, de recaídas, de situações passadas com os pacientes que estejam em abstinência. E com os que estão já na fase do uso continuado, para reforçar sua motivação, nós podemos utilizar uma técnica chamada de análise de vantagens e desvantagens do uso ou da abstinência. E o exame da congruência ante os objetivos a longo prazo e o uso da droga. Bom, sobre as técnicas utilizadas, nós falaremos sobre cada uma delas na nossa próxima aula.